Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. É com muito bom grado que volto a estar em contacto com vocês, porque realmente as últimas semanas tem sido um pouco mais difícil de manter aqui a consistência dos episódios e o trabalho tem sido uma das razões, porque tenho estado a fazer uns investimentos e estão numa fase muito avançada e tenho estado a trabalhar basicamente em várias oportunidades, portanto, do ponto de vista mais profissional, tenho estado a trabalhar em várias oportunidades para fazer uns investimentos na Ásia e está a ser fantástico e sou eu que estou a liderar todo o processo de negociação, todo o processo de investimento e então tem sido assim umas semanas um pouco mais ocupadas. E por outro lado, portanto, também tenho estado, digamos que, a evoluir no meu processo de empreendedorismo, na minha empresa que estamos a criar e espero daqui a um mês ou dois já ter novidades muito mais concretas. Acho que ainda é um pouco prematuro estar aqui a partilhar, já tão publicamente, mas tenho estado a criar realmente com um grupo de amigos que são amigos profissionais com quem tenho muita confiança. Temos estado a criar aqui um produto que achamos que vai ter um impacto brutal no mundo e pronto, e então conciliar estas três bolas no ar de trabalho, de empreendedorismo, de podcast, e já para não meter aqui na equação a família, tem sido pronto, exige um pouco um compromisso de tempo e por outro lado, a nível físico, como sabem, eu estive muito doente o ano passado e portanto a componente física continua a ser super importante para mim e eu tenho que quase diariamente ir ao ginásio fazer reforço muscular e também tenho estado agora muito ativo de novo na corrida, portanto é uma das paixões que eu tenho, é correr, gosto muito de correr e antigamente corria bastante e agora estou finalmente a conseguir voltar a correr. Portanto, no início de outubro foi quando eu me comecei já finalmente a aventurar para umas corridas um pouco maiores e no início de outubro lembro-me de fazer a minha primeira corrida de 10 quilómetros, que era digamos que um objetivo que eu tinha colocado quando estava portanto, no hospital. Disse assim, eu agora o meu próximo objetivo é correr 10 quilómetros e até correr 10 quilómetros não toco não toco numa gota de álcool. É assim digamos que um desafio que eu me coloquei para ter uma cenourinha à frente para me puxar e não é, alcançar esse objetivo. E então realmente tive praticamente um ano, de outubro a outubro, onde não toquei em álcool, portanto, tirando portanto, uma cervejinha ou outra que bebi nas férias, mas isso é um segredo nosso. Não, mas tive realmente um ano muito focado na recuperação e em outubro foi quando eu me desafiei, bem, acho que agora já estou finalmente capaz, e então fiz a minha primeira corrida de 10 quilómetros e, e olhem, e demorei 1h20, foi super difícil, tive que fazer algumas paragens técnicas, mas a verdade é que foi sempre a continuar depois o treino, o esforço, acreditar no processo que estava a seguir. E a verdade é que não muito tempo depois, no final de outubro, já estava a conseguir fazer, portanto, 10 quilómetros abaixo de uma hora, e neste momento é aí que eu estou. Agora é continuar a treinar, continuar a desafiar-me portanto, é, é, uma, é, um, é um processo
bonito e exige estarmos dispostos a falhar. E esse, por acaso, tem a ver um pouco com o contexto de um livro que eu estou a ler ultimamente, que é o Failing Forward. Para quem segue mais atentamente nas redes sociais, sabem que eu tenho falado um pouco sobre isso, mas portanto o conceito de Failing Forward é muito aquele conceito de, por exemplo, o Michael Jordan, que ele foi rejeitado da equipa do seu sophomore year, que era, portanto, quando ele estava na escola, rejeitaram ele da equipa de basquete da escola e ele falhou mais de 12 mil portanto, arremessos e portanto ele teve que falhar muito para chegar àqueles estados onde ele chegou. E o Einstein também é outro exemplo que é usado, porque é uma pessoa que também teve muitos problemas a nível dos estudos, da educação, e também sofreu muitas críticas, que nunca ia conseguir nada, e, portanto, e foi a pessoa marcante que foi hoje. E depois o Van Gogh também, um caso que eu acho incrível, de uma pessoa que durante a sua vida nunca vendeu apenas um quadro, portanto, uma pessoa que levou rejeição atrás de rejeição, atrás de rejeição, pronto, e é o pintor mega famoso que é hoje. E este conceito de failing forward tem muito a ver com esta filosofia. Portanto, isto depois é um livro que tem vários princípios que a pessoa deve seguir, mas que tem muito a ver com este conceito de continuar a seguir em frente, ter a resiliência, manter-nos no nosso caminho e portanto eu revejo muito com isto, e revejo muito com isto, seja a nível do que estava a falar, a nível físico, mas seja também a nível da parte profissional, e aquilo que eu vos posso dizer é que enquanto empreendedora eu portanto, pelo menos já passei pelo processo de ter uma empresa bem sucedida que serviu a sua missão e que depois mais tarde foi vendida, e falei um pouco sobre isso no último episódio com o Tiago, mas até chegar a esta empresa eu já tive oito, digamos que projetos de empreendedorismo que falharam, que não começaram, ou que fiz a análise e que depois acabei por não avançar, mas isto para dizer que isto começou desde o primeiro momento em que eu saí da faculdade e depois fui sempre tendo várias ideias e por uma outra razão acabaram por não seguir em frente, ou não foram implementadas, ou surgia outra prioridade, ou o trabalho surgia no caminho, mas isto para dizer que quando a pessoa faz 8, à nona vai resultar certo. Portanto, nesse meu caso específico, posso dizer que eu acredito muito neste conceito de failing forward, e isto muitas vezes vem implica uma dedicação de tempo, uma resiliência para continuar a investir a trabalhar naquele propósito. E acima de tudo, muitas vezes isto é maior do que nós nem pensamos nisso e simplesmente estamos a fazer porque sim, porque estamos a fazer. Mas aquilo que eu também queria aqui deixar um pouco é esta mensagem de que é importante pensarem o que é aquilo que vocês querem, a marca que querem deixar, e plantarem essas sementes, porque só se falharem consecutivamente é que depois vão ter um grande sucesso. E realmente isto hoje traz-me também aqui um pouco agora aqui ao assunto, digamos, mais do podcast, e hoje eu tinha um tema um pouco mais técnico, digamos, para falar com vocês. Tem mais a ver portanto, com o nível de risco e tem a ver com um conceito que, digamos, que acaba por ser muito pouco falado, não é muito explorado. Portanto, é assim um conceito fácil de entender, mas não é assim muito abordado, e tem muito a ver com esta parte de risco, que é realmente muito importante, e quando se está a fazer investimentos é importante ter esta perspectiva de risco, e acima de tudo o conceito que eu hoje queria falar com vocês é o que é a liquidez e como é medida. E a liquidez, no fundo, é um conceito fundamental no mundo dos investimentos, porque fornece, tal como eu estava a dizer, uma importante perspectiva
sobre o risco. E, e então, agora para quem já investe há muito tempo ou para quem está a começar a investir, é especialmente um tema importante porque também é algo que vocês devem ter em consideração quando estão a fazer os vossos investimentos. Que tipo de liquidez é que existe no mercado ou que tipo de liquidez é que existe nesta empresa. E pronto, então venham daí, vou-vos explicar este conceito. É relativamente simples de entender, mas é uma coisa que acho que em qualquer investimento que vocês façam, vai sempre estar por detrás e acaba por ser sempre uma consideração importante e depois a dada altura torna-se natural e simplesmente faz parte portanto, acontece naturalmente quando estão a pensar sobre investimentos, pensarem sobre isto, mas no fundo, temos a liquidez que pode acontecer em dois setores importantes, uma no mercado e outra na empresa. O que é que significa liquidez no mercado? No fundo, consiste em perceber se a ação pode ser facilmente comprada ou vendida. Ou seja, uma ação que vocês consigam muito facilmente chegar ao mercado, comprar ou vender sem influenciar o seu preço, é uma ação com muita liquidez. E o mesmo conceito se aplica aos ETFs, portanto, quando vocês estão a comprar ETFs, existe muito aquele conceito de qual o volume do ETF ou da dimensão do ETF, e tem muito a ver com isto, com a liquidez que existe no mercado. E porquê é que isto é muito importante? Porque se vocês estiverem a comprar uma empresa, pronto, uma empresa mais pequena, tipicamente isto é um tema que acaba por acontecer muito nas small caps e nas mid caps, são empresas pequenas, portanto, uma compra e venda pode suscitar dificuldades de executar a transação. E embora, se calhar, vocês estejam a investir pequenas quantidades, não é? Se calhar, imaginando, estão a investir, digamos, sei lá, 10 mil euros ou um pouco menos numa ação. Este conceito não deixa de ser igualmente importante, porque vocês querem investir em empresas que também atraiam investidores internacionais, empresas boas, empresas de qualidade, e isto são empresas que tipicamente também têm uma liquidez grande, ok? Portanto, o que não invalida que não hajam boas empresas small cap e mid cap. Small cap e mid cap têm a ver com o tamanho da empresa, ok? Mas o que não invalida é que não hajam boas empresas pequenas e provavelmente é onde vocês vão encontrar mais assimetria de informação, ou seja, é onde vocês vão encontrar mais empresas onde vocês têm o potencial de conhecer mais sobre a empresa do que as outras pessoas conhecem, porque não há muita informação disponível. Mas estas empresas também têm um perfil de risco muito diferente. Portanto, como é que então se identifica esta liquidez no mercado, esta liquidez no mercado? Portanto, no fundo, é basicamente a forma mais fácil é ver o volume transacionado por dia, e isto está disponível em qualquer plataforma. Se vocês forem ao Google Finance ou Yahoo Finance, isso aparece logo, aparece sempre o preço e aparece sempre o volume transacionado. Portanto, vocês conseguem ver se o número de ações compradas ou vendidas por dia é alto ou baixo. Outra forma também de identificar isto é perceber o spread entre o bid e o ask, ou seja, é perceber a diferença, que é o significado de spread, perceber a diferença que há entre vendedores e compradores. Se for uma empresa com pouca liquidez, por exemplo, só há malta que quer vender, por exemplo, a 10 euros por ação, e só há malta que quer comprar por 9 euros por ação. Portanto, este gap é muito grande. Quando é uma empresa com market cap grande, uma empresa que é transacionada numa bolsa, eu ia dizer como deve ser, mas quando é transacionada numa bolsa com muito liquidez e reputável, este bid and ask spread é pouco, estão a perceber? E depois, em terceiro lugar, perceber o preço da ação. O preço da ação em si não diz nada, mas há uma coisa interessante a perceber, que é este preço é um preço acessível ou não. E porquê é que isto é interessante? Porque se for um preço muito grande,
isto pode invalidar o investidor mais pequeno, como o investidor, chama-se o investidor de retalho, o investidor particular, de comprar, por exemplo, as ações da Amazon. Agora já nem sei a quanto é que está a trading, mas tipicamente estavam a 2.000 ou a 3.000 dólares por ação. Isto só por si invalida logo, agora está a 3.500, ok? Isto só por si invalida logo muitas pessoas, se calhar mais pequenas, que queiram só comprar 1.000 euros ou 1.000 dólares, ok? Portanto, é interessante também perceber o preço da ação. Agora, hoje em dia, já começa a ser muito comum poder-se comprar ações fracionadas. Portanto, não sei se o vosso broker o permite, mas há muitos brokers que já começam a permitir, e ações fracionadas, no fundo, significa que podem comprar, em vez de comprar, podem comprar tipo meia ação, não é? Comprar 0,2 da ação. Isto é uma coisa que é uma inovação, digamos, relativamente recente, uma inovação relativamente comum, mas então, como identificar a liquidez no mercado é realmente olhar para estes temas. Vou-vos dar uma hacking tip, um corta-mato, um shortcut, digamos assim. Acima de tudo, é uma empresa que tenha uma capitalização bolsista, como se diz em inglês, uma market cap acima de 1 bilhão, tipicamente significa que tem uma boa liquidez no mercado, ok? Portanto, o mais problemático e aquilo onde vocês têm que ter realmente o vosso trabalho de casa muito bem feito são as empresas small cap, porque são empresas que têm pouca expressão e não transacionam muito. Portanto, são empresas pequenas, são empresas que se calhar estão a transacionar, num mercado que não tem muito capital internacional, tem pouca expressão a nível internacional e, portanto, os mercados óbvios que têm uma grande expressão são quais? É obviamente o mercado norte-americano, os Estados Unidos, New York Stock Exchange, é obviamente o mercado do Reino Unido, é obviamente o mercado francês e alemão, e depois tem, obviamente, os mercados asiáticos. Portanto, óbvio, provavelmente estou-me a esquecer aqui de um ou outro mercado emblemático, mas pronto, basicamente são esses os grandes mercados que têm muita expressão, muita liquidez. Portanto, o que vocês têm que ter cuidado é realmente se estão a investir numa small cap, uma empresa pequena, ou uma mid cap que está a transacionar num mercado que não tenha muita liquidez. O que não invalida, como eu disse há bocado, não invalida que seja um bom investimento, mas realmente é preciso ter muita convicção, ok? Exemplos de liquidez alta, não é? Portanto, a empresa Apple, a empresa Amazon, qualquer empresa acima de 1 bilhão de capitalização bolsista é uma empresa que tem liquidez alta. Portanto, a Apple, por exemplo, tem um market cap de 2,5 trilhões e transacionam em média 80 milhões de ações por dia. Portanto, isto é uma ação que vocês rapidamente conseguem comprar, vender, não há qualquer problema de liquidez. Agora, mais interessante, exemplos de liquidez baixa. Por exemplo, há uma empresa cotada na Bolsa Portuguesa que chama-se Raise. É uma empresa que faz aqueles peer-to-peer lending e, portanto, esta é uma empresa que tem uma capitalização bolsista de 7 milhões. 7 milhões, ok? Isto é uma empresa que transaciona, em média, 1.000 ações por dia. Portanto, pensem só o que é que isto quer dizer. Salvo erro, aquilo está a transacionar a um preço médio de 1,4 euros, ok? Se vocês quiserem comprar ações, imaginando que querem comprar, sei lá, 5.000 euros, vão ter que comprar, sei lá, umas 4.000 ações. E isto para uma empresa que transaciona em média 1.000 ações por dia, só aí já está qualquer coisa que não funciona nesta matemática, ok? Portanto, isto seria uma empresa que para vocês conseguirem comprar sem impactar muito o preço, provavelmente não podiam comprar muito mais que 150 euros por dia. Portanto, aqui neste tipo de empresas realmente torna-se importante
o conceito de liquidez, e este é um caso muito interessante, e por acaso até recomendo vocês verem na página do Daniel Pires, que ele é um investidor também privado, e ele ainda ontem por acaso meteu um vídeo engraçado sobre esta plataforma Raise, e em específico sobre algumas das preocupações que ele tem sobre a sua validade enquanto investimento. Mas pronto, basicamente este é um exemplo então de liquidez baixa e das dificuldades que podem advir de comprar ações desta empresa, ok? Portanto, tal como disse no início, falámos existem duas componentes importantes a analisar, que é a liquidez no mercado e, em segundo lugar, a liquidez financeira da empresa. Portanto, a liquidez financeira da empresa, no fundo, consiste em perceber a capacidade da empresa de lidar com as responsabilidades ou passivos, outra palavra, a curto prazo. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque uma empresa que tem uma má liquidez pode ficar na mão dos credores, ou seja, eu como acionista posso vir a ter perdas substanciais de capital. Portanto, acaba por ser uma análise que é rápida de se fazer, mas é interessante perceber como é que está a liquidez financeira da empresa. É uma empresa que tem uma boa capacidade de lidar com as responsabilidades no curto prazo ou não. E aqui a forma mais fácil de fazer isto, enquanto no primeiro exemplo que eu estava a dar, no mercado, acaba por ser muito intuitivo, não é? É muito simples, vocês simplesmente vão ver a capitalização bolsista e ficam logo aqui com uma boa ideia. Na liquidez financeira da empresa, a forma, digamos, mais fácil é simplesmente fazer alguns rácios. E isto é uma coisa que se faz muito automaticamente, é simplesmente vocês metem na vossa checklist, tem uma checklist de coisas que fazem ou que olham antes de fazer o investimento e veem como é que está, e veem qual é que é a informação que está a vir da vossa análise. No caso da liquidez financeira, os rácios mais importantes, eu diria que é o current ratio. No fundo, é isto o que vocês têm que fazer, é ir ao balanço e calcular os ativos correntes a dividir pelos passivos correntes. Portanto, no fundo, a ênfase é perceber em que medida os ativos de curto prazo cobrem os passivos de curto prazo, ou seja, é perceber em que medida o dinheiro em caixa, aqueles investimentos de muito curto prazo, aqueles ativos, no fundo, que são relativamente correntes de curto prazo, que as empresas têm facilidade em tornar disponível, conseguem, digamos que, cobrir os passivos de curto prazo, sei lá, algumas dívidas que hajam de curto prazo, seja instituições financeiras, seja outros credores, e tipicamente o que a regra, mas embora seja uma regra um pouco lata, mas o que se diz é que um rácio superior a 1,5 vezes significa que há uma boa margem. Okay? Depois um outro indicador interessante é o Interest Coverage Ratio. Portanto, no fundo, Interest Coverage Ratio significa que se vai ao balanço, calcula-se o EBIT, que é o Earnings Before Interest and Taxes. Isto é uma coisa que já está lá, não é preciso calcular o EBIT, já é dado. E dividem isto pelas interest expenses, ou seja, dividem isto pelos juros. E no fundo, este dá uma ideia da capacidade da empresa de pagar e honrar os pagamentos do custo da dívida. E depois, em terceiro lugar, perceber se o rácio de dívida é saudável e perceber quanto é que desta dívida tem que ser pago ao banco no prazo de menos de um ano. Portanto, tipicamente o que eu faço é ir ver o net debt sobre EBITDA, ok? Portanto, isto são três rácios que são relativamente fáceis de fazer, de calcular, demoram se calhar um par de minutos e dá-vos logo uma confiança sobre, digamos, a liquidez financeira das empresas. Digamos agora, hacking tip, corta-mato, shortcut, whatever, como é que queiram chamar. Aqui não há realmente um corta-mato assim muito óbvio, mas basicamente vocês têm que calcular estes rácios. Vocês vão assim ao Google Finance, Yahoo Finance ou essas plataformas e isto demora uns minutos, é relativamente simples, muito dependendo das plataformas que usam, muitas vezes até já é dado este rácio calculado, portanto mais simples ainda. E o que vocês têm que fazer no fundo é fazer a comparação
com outras empresas da mesma indústria e perceber como é que a empresa está, se está ok, se está na média ou se está ou se tem algum valor um pouco preocupante. E porquê? Porque se vocês estiverem a fazer uma compra de empresas de tecnologia, isto é muito diferente de fazer, se estiverem a comprar uma empresa no setor da infraestrutura. Portanto, é preciso perceber também um pouco o que é a norma dentro de cada setor, ok? Dito isto, um current ratio igual ou menor a 1 é preocupante, ok? Portanto, eu aqui mantinha a regra do 1,5 vezes. E um endividamento superior a 5 vezes também acho que requer uma análise cuidada, ok? Portanto, meus amigos e meus queridos, eu hoje deixo-vos aqui com um episódio um pouco mais curto, porque como é um episódio mais técnico, também não queria estar aqui a inundar muito e a complicar muito a vossa cabeça. Mas basicamente é aquilo que eu vos queria realmente deixar é esta importância da liquidez, de olhar para a liquidez e de começarem a cultivar esta perspectiva de olhar para o risco. Ok? E o risco acaba por ser uma métrica que é muito esquecida e que os investidores acabam por olhar muito para qual é que é a rentabilidade, e depois esquecem-se do risco, e o risco acaba por ser se calhar a primeira coisa que se deve ver, e depois então se passa o nosso filtro de risco, avançamos para a nossa análise. Ou então, como muitos investidores fazem, que têm bases de dados, que metem filtros, também é uma perspectiva que eu já fiz muitas vezes no passado e portanto podem usar estas métricas que eu vos dei como forma também de filtrar empresas e filtrar em empresas de qualidade. E, portanto, meus amigos, acima de tudo, a mensagem que eu vos deixo era aquilo que eu mencionei ao início: failing forward. Portanto, o importante é continuarem a fazer os vossos investimentos, é continuarem a criar a vossa experiência e a vossa aprendizagem enquanto investidores, é não ficarem paralisados. Cada investimento que vocês fazem, vocês são melhores, e olharem sempre para trás para o que fizeram e perceberem o que poderiam ter feito melhor. Portanto, meus amigos, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, enviem mensagem, que eu estou sempre disponível para vos responder, e agradeço também muito o feedback. Se gostaram deste episódio e dos podcasts, a única coisa que eu peço é só que deixem um like ou que partilhem com pessoas que acham que podem vir a gostar. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.